Vamos cantar? Hoje é dia do meio ambiente, natureza preservar. Vamos todo mundo reciclar, lixo organizar, pois tudo tem o seu lugar. Para a natureza preservar, vamos todo mundo reciclar, lixo organizar, pois tudo tem o seu lugar. A gente aconselha a lata vermelha, a lata amarela, e a rede já foi pra lata verde, norte a sul, é na lata azul. Tchau, tchau, tchau. Para a natureza preservar, vamos todo o lixo reciclar, gente, o lixo organizar, tudo tem o seu lugar. Para a natureza preservar, vamos todo o lixo reciclar, gente, o lixo organizar, pois tudo tem o seu lugar. A gente aconselha a lata vermelha, a lata amarela, e a rede já pra lata verde, norte a sul, sem lugar é na lata azul. Ei, que legal, que musiquinha legal que fala sobre a natureza, sobre a reciclagem, não é verdade? Olha aqui o meu violão que eu fiz de papelão, um violão reciclável. Vou deixar aqui o meu violão e vamos agradecer ao nosso Papai do Céu por mais este momento, por mais esta aula divertida, não é? Que entramos com música. E é muito bom a gente cantar, a gente alegrar. Então vamos orar? Oremos, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento que estamos aqui para estudar sobre a nossa natureza. Hoje é o dia do meio ambiente, que possamos nos conscientizar sobre os cuidados que devemos ter para com o nosso meio ambiente. Fica conosco, nos ajuda a aprender todas as coisas que aqui nos foi ensinada. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Mais uma vez estou aqui, né? Como eu já falei para vocês, hoje é o dia do nosso meio ambiente, dia 5 de junho, dia do meio ambiente. O meio ambiente é a nossa casa, o nosso planeta Terra. Em qualquer lugar que nós estejamos, é o nosso meio ambiente, na nossa escola. Agora, nós não poderemos estar na nossa escola, não é verdade? Porque estamos nessa situação de pandemia aí pelo mundo, esse vírus que está assolando o nosso mundo. Mas nós cremos de um Deus maravilhoso, né? Que tudo isso irá passar. Daqui a pouco nós iremos nos encontrar então, na nossa escola novamente, mas nós temos que ter cuidado com a nossa casa também, que é o nosso meio em que nós vivemos com a nossa família, limpar tudo direitinho. E hoje nós vamos falar, né, sobre reciclagem. Nós estamos aprendendo durante toda essa semana sobre o nosso planeta Terra, que é uma semana toda especial, semana do meio ambiente. Olha essa paisagem linda que Deus fez, né? Da criação do Jardim do Éden, colocou muitas plantas, muitas árvores, muitas flores, muitos animais. Essa paisagem linda é uma paisagem de um meio ambiente muito lindo que Deus deixou para nós, o nosso planeta Terra. Então aqui nós estamos estudando, nós vamos estudar hoje, na verdade, sobre a coleta seletiva de lixo
Vocês já ouviram falar mais ou menos, né? Que cada lixinho, cada caixinha dessa tem um lugar de colocar o lixo para ser o que? Reciclado. Reciclado ou reaproveitado. Reciclado quando eu pego uma coisa, um objeto que eu poderia... Um objeto não, isso aqui que eu poderia jogar no lixo, né? Descartar no lixo para poluir o planeta. Então o que eu faço? Eu separo ou eu faço algo, né, para decoração. Isso daqui foi um pote de margarina, eu fiz tudinho isso aqui direitinho, enfeitei, fiz um lacinho, coloquei uns corações e serve como um pote para a gente guardar ou organizar alguma coisa. Já mostrei para vocês, já trouxe alguns objetos que nós fizemos também, né, com CD, com pedaços de EVA, com tampinha de PET. Nós fizemos essa flor, também fizemos a outra flor com copinho de Danone, ó, o palitinho de churrasco. E hoje eu trouxe um recurso muito legal para vocês, que vocês irão gostar muito. Irá servir para vocês trabalharem, brincarem aí na casa de vocês, reconhecer as quantidades, reconhecer os números, reconhecer as cores, ter atenção, concentração, fazer as continhas que nós aprendemos de adição e de subtração. Adição é quando nós tiramos, adição quando nós adicionamos uma quantidade, e subtração quando nós tiramos uma quantidade de uma outra quantidade. Então nós aprendemos isso. Eu trouxe um joguinho aqui para vocês dos numerais e vocês irão gostar. Também trouxe, ó, o meu violão hoje, que eu confeccionei esse violão para me cantar essa musiquinha aí da natureza, muito legal, não é? De papelão. E se vocês quiserem fazer, ó, lá em casa, pede para a mamãe recortar, ou para o papai, e faz um violãozinho para vocês brincarem, tá certo? É muito legal. E hoje eu também trouxe, sabe o quê? Uma historinha falando sobre a reciclagem. E nós iremos agora aprender, né, primeiramente o nosso joguinho dos numerais, que eu irei mostrar para vocês. Depois nós iremos ouvir a historinha, e aí é uma atividade que vocês vão ter que fazer lá em casa muito legal, sobre essa historinha e sobre a historinha que nós temos lá no nosso livro. Irei deixar aqui rapidinho meu violão, colocar bem aqui no chão, meu violão. Vamos fazer, deixa eu pegar aqui o material para vocês. Irei mostrar para vocês o que eu fiz, muito legal. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Hoje a nossa aula está muito colorida. Olha só o que eu fiz para vocês aqui, crianças. Sabe o que é isso aqui? É um joguinho dos números, olha. Os números de 0, dá para vocês verem. De 0 a 9, porque nós estamos trabalhando, sempre nós iremos voltar do número 0 até o 9, mesmo que nós estejamos já trabalhando até o 20, nós iremos trabalhar sempre voltando para reconhecer, para nunca esquecer. Então aqui eu tenho os potezinhos, olha que eu fiz esses potes, sabe de quê? De papel higiênico. Eu encapei esses potes, bem bonito, bem colorido. Depois colei numa base, ó, forrei uma base de isopor, forrei a base de isopor, encapei, coloquei os numerais aí, ó, os numerais, dá para enxergar, de 0, que é o verde. No 0 eu não coloquei nenhum número, porque no 0 não tem nada. De 0, 1, 2, o 1 é o rosa, o 2 o vermelho, o 3 o amarelo, o 4 o laranja bem clarinho, o 5 o azul, o 6 o lilás, o 7 é o outro rosa, outra tonalidade de rosa, o 8 o lilás escuro e o 9 a outra cor também do laranja escuro. Então isso é um joguinho, cada um tá numerado. E cada copinho desse, ó, que eu fiz, cada potinho tem as quantidades. Então vocês irão trabalhar aqui, ó, as cores, reconhecimento das cores,
as quantidades, por exemplo, aqui no número 1, olha, eu coloquei um palitinho de picolé. No número 2, coloquei 2 palitinhos. No número 3, coloquei 1, 2, 3 palitinhos, ó. No número 4, coloquei 1, 2, 3, 4 palitinhos. No número 5, coloquei 5 também. 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos. No número 6, coloquei 6 palitinhos. 3 com mais 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No número 7, 7 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No número 8, 8 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no número 9, 9 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse é um joguinho dos numerais que serve tanto para vocês reconhecerem, né? Reconhecer os números, contar os números que estão no rolinho de papel, contar as quantidades que estão aqui dentro de um palitinho, reconhecer as cores. Então, nós trouxemos esse joguinho que é com muitas aprendizagens. Vocês irão aprender muitas coisas legais com este joguinho aqui. E realize esse joguinho, eu fiz nessa placa grande de isopor, mas vocês poderão fazer, pedir para a mamãe recortar, quem tiver uma placa de papelão, que serve também, né? Recorte uma placa assim grande, para vocês encapar depois, e depois é só colar um papel EVA ou um papel, qualquer papel, no rolinho de papel higiênico, para ficar bem bonitinho, e depois colar em cima da plaquinha. Ok, meus amores? É muito legal, muito divertido. Vocês irão ter muitas aprendizagens. Irá servir para a gente fazer muitas coisas, muitos joguinhos com ele. Tá certo? Como já falei, pode ser da adição, por exemplo, aqui a adição. Eu tenho aqui do número 3, mais os palitinhos do número 3, do potinho 3, mais os palitinhos do potinho número 4. Eu vou ver quanto vai dar 3 com mais 4. Quanto é que dá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 3 com mais 4 é igual a 7. Pode ser também o joguinho da subtração. Se eu tenho 4, não, se eu tenho 7, né? Aí eu tiro 3. Quanto é que eu vou ficar? Com 4. Muito bem. E vocês podem ter o estudo do reconhecimento dos numerais. É muito interessante, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aprender com esse joguinho. Vou deixar o joguinho bem aqui do lado. Olha os numerais. Aí, vocês podem fazer uma plaquinha com os numerais e colocar em cada potinho, tá bom? Vou deixar aqui do lado para me contar a historinha. Hoje eu trouxe uma historinha muito interessante aqui para vocês, que eu vou ler aqui com vocês essa historinha, que diz assim, ó. Planeta, eu e você. Planeta, eu e você. Planeta Terra, né? A historinha de um menininho e de uma menininha. O nome dela é Carol e o nome dele é Pedro. Carol e Pedro, eles estavam passeando em um parque. E certa parte do parque, a Carol começou a recolher os lixos que ela via no parque, né? Algumas coisas que ela via lá, ela começou a recolher e recolheu. E aí o Pedro ficou abismado com aquilo e disse assim, Carol, o que você está fazendo? Ela disse assim, eu estou recolhendo o lixo para mim ver onde tem uma coleta seletiva para mim colocar o lixo nos lugares certos. Por exemplo, estava tudo jogado, espalhado lá pelo parque. Mas por que você está fazendo isso, Carol? Carol continuou explicando porque era importante, né, reciclar o lixo. O garoto quis saber por que você está fazendo isso. Ah, mas nós temos que reciclar o lixo. Carol começou a explicar.
E Carol disse assim: lá no tempo dos meus avós, todo lixo virava adubo. Isso acontecia porque a maioria do lixo era orgânico. Orgânico. E o que será que é orgânico? Ele quis saber, Pedro quis saber, ficou curioso, né? O que será um lixo orgânico, Carol? E Carol começou a explicar. Lixo orgânico é casca de frutas, de folhas, resto de comida. Isso daí são lixos orgânicos. Carol explicou tudinho para Pedro. Aí Pedro, tá, entendi. Mas hoje nós jogamos muita coisa fora, como garrafa plástico, garrafas PETs, latas. Esses materiais demoram muitos anos para se decomporem no meio ambiente. E aí prejudica o meio ambiente, né? Se a gente jogar tudo isso de maneira errada, vai contaminar. Nós temos que jogar nos locais certos. Isso irá contaminar o nosso meio ambiente. Isso daí fará mal tanto para nós, como para os animais, para todos os seres da terra. Para o mar, né? Irá prejudicar o mar. E aí, cada vez o Pedro dizia, tá, Carol, muito bem. E Carol ia explicando. Tudo isso pode ser lixo, Carol? Ele disse, sim, tudo isso. Os seres humanos, eles produzem muito lixo mesmo, que uma pessoa de 12 anos já produziu uma quantidade de lixo igual ao peso de o carro de seu pai. E aí Pedro ficou assim abismado. Nossa, quanto lixo! E onde isso tudo vai parar? E aí a Carol disse assim, eu acho que o caminhão do lixo passa e leva tudo. Sim, o caminhão do lixo passa e leva tudo. Mas se você separar o que pode ser reciclado ou que pode ser aproveitado, logo não teremos mais lugar para jogar o lixo. Se você não separar, logo nós não teremos mais lugar para se jogar lixo, não é verdade? E aí, ó, eles foram andando, caminhando no parque, e aí de longe eles enxergaram as caixas, né, de coleta seletiva. E ela ficou feliz e diga, vamos lá, Pedro, que eu vou lhe dizer para que serve cada caixa. E ela foi explicando para que serve cada caixa, foi explicando, olha aqui, que este aqui amarelo serve para quê? Para jogar o lixo, que é metal, que o azul serve para jogar os papéis, que o vermelho serve para jogar o quê? Os plásticos, e que este aqui verde serve para jogar os vidros, e tem também um outro que é o marrom, que serve para jogar os lixos orgânicos, que são os restos de frutas, restos de comidas, folhas. E aí o Pedro, ele pôde naquele dia aprender muitas coisas importantes, né? Com esse ensinamento que Carol lhe deu, né? Com esse passeio. E aí Carol ainda disse assim, pilhas e baterias usadas, elas devem ser descartadas apenas em postos de coletas nunca jogadas no lixo, porque senão isso vai prejudicar mais a nossa saúde, a saúde dos seres humanos. E Pedro depois ficou curioso e ele olhava bem para cada lata, né? Para cada lata, para saber, para entender o que qual era o lixo que ia para cada uma dessas caixas. E naquele dia ele teve muito aprendizados com Carol, muito aprendizados mesmo. E ele disse assim, quando não houver esses tambores específicos, você pode fazer a separação em 3 grupos. Um para materiais que podem ser reciclados, reutilizados, como vidro, plásticos e metais. E outro para os papéis e o último para aquilo que vai virar adubo, como os restos de comida, os materiais que não... O resto de comida ou materiais que não podem ser utilizados. E o garoto ficou feliz, porque ele aprendeu tudo direitinho com Carol. E eles voltaram para casa muito felizes, porque eles tinham aprendido muita coisa, né? Muita coisa durante aquele dia. E ele falou que quando ele chegasse em casa, ele ia falar daquele ensinamento, daquele aprendizado para os seus familiares. E aí, ó, alguns dias depois, Carol bateu lá na sua porta, chamou Pedro, Pedro, abre aqui. Vamos participar de uma campanha
que o meu pai está fazendo? Que campanha é? Carol, perguntou Pedro. É uma campanha de um plantio de árvores. Vamos plantar árvore comigo? E Pedro ficou sem entender. Árvores? Plantar árvores? Para que eu tenho que plantar árvores? Mas mesmo assim ele disse assim. Aí ele ficou perguntando, Carol, por que nós temos que plantar árvore? Você não disse que queria ajudar o planeta Terra? Ele disse, sim, eu quero ajudar o planeta Terra, eu quero ajudar nesse plantio de árvores. Além de reciclar o lixo, nós podemos fazer plantio de árvores. Nós iremos aprender a fazer isso com o nosso pai, porque o nosso pai tem esse projeto. Você quer participar comigo? E aí Pedro aceitou, mas ele ficou intrigado, porque ele disse assim, olha, que já tem muitas árvores, por que ainda precisariam de plantar tantas árvores? Mas aí Carol fez ele relembrar, você lembra que o nosso professor falou que a cada dia são derrubadas tantas árvores? E aí essas árvores que são derrubadas precisam que as pessoas plantem novas árvores e cada pessoa tem que fazer a sua parte. Então eles foram, para fazer o plantio de árvores. Mas no parque ele ficava pensando, por que será que a gente tem que plantar tantas árvores? Por que será? Por que será, Carol, que nós precisamos plantar tantas árvores? E a Carol disse assim, já pensou? As árvores, elas nos dão fruto, nos dão flores, elas nos dão sombras, mas não importa. Mas mesmo assim, Carol ficou insistindo. Já pensou se alguém corta a árvore que está lá em frente da sua casa? Ele disse, não, essa árvore ninguém vai cortar. Aí, tá vendo, Pedro, como é importante as árvores? Viu como é importante para você? Se é importante para você, é importante para o restante de todo o planeta e de todos os seres vivam. E ela também embelezam a natureza, tem belas paisagens e dão sombras deliciosas, dão frutos deliciosos, sombras e é casa dos animais. E aí assim eles ficaram animados e todos fizeram um plantio de árvores e ficaram muito felizes, porque naquele dia eles tinham feito uma boa ação, eles tinham praticado uma boa ação para o meio ambiente, tinham ajudado o meio ambiente, não só naquele dia, desde o passeio do parque, que ela passeou com ele tinha aprendido a como reciclar e agora fizeram o plantio de árvore. Viu só como é legal? Nós não podemos ficar sem as árvores, porque as árvores são importantes para a nossa vida, para a vida de todos os seres humanos, para a vida do planeta Terra. E nós devemos preservar o nosso meio ambiente. E aí no final do livro tem assim, que tal você fazer a sua parte? Você fazer que nem a Carol e que nem o Pedro. Juntos nós poderemos fazer a diferença. Lembram do nosso projeto lá da nossa escola, que nós plantamos algumas sementinhas lá? Então, o que eu quero que vocês façam, Nós não podemos estar na nossa escola para estar verificando, estar vendo como é que está a nossa plantinha que nós plantamos. Eu quero que vocês plantem um feijãozinho lá no copinho, coloquem um algodão, coloquem uns 5 sementes de feijãozinho, coloquem um pouquinho de água e aí vocês vão fazer essa experiência lá em casa com a mamãe e mostrar para a professora, tá bom? Não esqueça de registrar cada dia. O feijãozinho vai crescendo depois de 3 dias, o feijãozinho irá crescendo. Pega um copo descartável, põe o algodão, põe as sementes do feijão, coloca um pouquinho só de água, cada manhã vocês colocam, que depois de 3 dias vai começar a brotar. Então esse vai ser a nossa atividade. E nós temos também a nossa atividade aqui do nosso livro, da página 41, que eu falei para vocês, que hoje eu iria passar. Aqui tem uma cena que não é muito agradável, que está dizendo assim, agora é sua vez, observe a cena, crie uma história, você vai criar uma historinha para essa cena aqui, e conte aos seus colegas, conte para a professora também, nessa história aqui, o que ele está fazendo, você vai observar,
que ele está fazendo. E aqui você vai criar a sua história. Vai criar uma história e vai desenhar o que você gostaria, de como você gostaria que essa história mudasse. Porque essa história aqui não é certa, você vai analisar lá o que ele está fazendo nessa história. No nosso livro, na página 41. E vamos fazer a nossa atividade, registrar e enviar uma foto para a professora. E vamos aprender a reciclar, a separar o nosso lixo. Nós aprendemos durante essa semana muitas coisas interessantes sobre o nosso meio ambiente. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, né? Muitas aprendizagens nós aprendemos durante essa semana e devemos preservar e conservar o nosso planeta, o nosso meio ambiente, lá onde nós estamos, na nossa casa ou na nossa escola quando nós voltamos, ou se iremos passear em algum lugar, devemos observar as caixas seletivas para colocar o nosso lixo nos lugares certos. Temos que fazer a nossa parte, tá certo, meus amores? Irei deixar um vídeo, esse vídeo dessa musiquinha bem legal, e outro vídeo de outra musiquinha para vocês que fala do planeta Terra, da preservação do nosso meio ambiente, do nosso mundo perfeito que Deus criou para nós. Não está tão assim perfeito como Deus criou, né? Mas se nós fizermos a nossa parte, nós estamos colaborando com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta Terra. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula. Agradecemos porque tivemos muitas aprendizagens durante essa semana, que foi uma semana especial, a semana do meio ambiente, a semana da nossa terra, que possamos nos conscientizar, fazer a nossa parte para a preservação do meio ambiente. Fica com a nossa família, nos abençoa, abençoa todos os teus filhos na face da terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom final de semana, beijos no coração e até segunda-feira. Tchau, meus amores. Beijos. Tchau.